Boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado por cada um que está aqui conosco hoje à noite. Já tivemos o nosso tempo de ceia hoje pela manhã. Foi um tempo muito bom, que pudemos estar lembrando do sacrifício do nosso Senhor Jesus. E tivemos um bom grupo conosco no nosso café, né? Foi muito agradável. Antes de passar a palavra aqui ao Jonas, que é o nosso dirigente de hoje, só alguns avisos e alguns lembretes. Na quinta-feira temos o nosso culto de oração às 20 horas. Então, quem puder ter alguma chance de vir, venha, como sempre gosto de dizer. Se encontrar algum jeito de vir, venha. E no domingo, então, teremos a nossa reunião normal, domingo à noite. Nós teremos a presença conosco dessa família lá de Moçambique, que o Roberto comentou hoje pela manhã, o Lázaro, a Cristina e o filho Lael. Vão estar conosco à noite, vão trazer algumas informações também do trabalho lá. Eles permanecem aqui no Brasil mais um ano ainda, lá em Atibaia, antes de retornar lá para o campo lá em Moçambique, né? Então, eles vão trazer um desafio missionário para nós ainda também, no domingo que vem. Então, esses são os nossos avisos da semana. Eu peço então ao Jonas e a sua equipe que possam chegar à frente. Jonas e sua equipe. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Gostaria de começar esse culto com um momento de oração. Então, vamos entregar ao Senhor esse tempo. Pai querido, te agradecemos por mais um domingo, Senhor. Agradecemos pelo tempo de comunhão hoje de manhã, participando da ceia, da tua ceia, Senhor. E agora entregamos a Ti esse culto. Obrigado pela oportunidade, Pai, de Te adorarmos juntos mais um dia, Senhor, como igreja. E que o Senhor possa ser adorado em espírito e em verdade. E também, depois, no momento da palavra, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. A gente entrega esse tempo de louvores através dos cânticos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, eu convido a cantarmos essas duas primeiras músicas, Deus Forte e Seja Engrandecido, a louvarmos a Deus pelo aquilo que Ele é, né? Deus Forte vai ter muitos nomes de Deus, né, como ele é chamado, ou como ele mesmo se chama na Bíblia, e que estão ligados aos atributos de Deus, a quem ele é, né? E por fim a gente canta, tudo governa, né? Então, como a gente tem visto aqui em muitos domingos, né, como o Senhor é soberano, né? Como ele atua na sua providência divina, né? Então vamos cantar Deus Forte. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Eliô, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te sei que no
Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Próximo louvor, seja engrandecido. Então vamos louvar o Senhor por ser a nossa rocha, a nossa segurança, né? E ser o Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. A próxima música fala sobre a vida de consagração diária, né? De todos nós, saindo aqui da porta fora, nós devemos viver uma vida consagrada ao Senhor, né? A próxima música é Minha Vida Entregarei. Mas por que, né, viver essa vida de consagração, essa vida de devoção a Deus, né? Porque o amor dele nos constrange, né? E eu gostaria de ler 2 Coríntios 5, 14 e 15. Que diz assim na NVI: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então,
é essa que deve ser a nossa intenção, né, no dia a dia, viver para Cristo. Então, que possamos cantar agora, minha vida entregarei. Entregarei como oferta de amor, só a Ele renderei todo o meu louvor. Um contrito coração sacrifico a Ti. Deus, recebe em Tuas mãos tudo que há em mim. Jesus, o que darei, o que darei A um amigo tão bom, a um tão grande rei. O que hei de dizer, como dar-te louvor, pra te agradecer teu imenso amor, uma dívida eterna de gratidão, para sempre a Ti haverá em meu coração. Tu mereces muito mais do que eu tenho pra dar, pois sofreste até a cruz para o preço pagar. O teu sangue me salvou, meu pecado cobriu, Um caminho para o céu, tua morte abrir. Jesus, o que darei, o que darei a um amigo tão bom, a um tão grande rei. Que hei de dizer, como dar-te louvor, pra te agradecer teu imenso amor, uma dívida eterna de gratidão, para sempre a Ti haverá em meu coração. E nesse viver diário com Cristo, né, nós precisamos de muita graça e perdão. Por isso que o último louvor será, então, perdão e graça, em que nós realmente, nessa música, pedimos, né, que o Senhor derrame sobre nós perdão e graça, porque é o que a gente precisa, né, da misericórdia de Cristo todos os dias. Confesso a Ti, Senhor, que Fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, Vem ajudar-me, ó Deus. coração quebrantado e humilde, Não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos.
Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, mas hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, mas hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Podem se sentar. Gostaria de chamar o pastor à frente, as crianças também, para a gente poder orar por elas. As professoras. Vamos orar então. Senhor, te peço que possa estar nos abençoando através da tua palavra hoje à noite, falando aos nossos corações aquilo que o pastor Roberto tem também preparado para nós, para expor da tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, e que o Senhor fale conosco hoje à noite, Pai. Também te peço pelas crianças e as professoras também nesse momento, que o Senhor possa estar atingindo, Pai, o coração das crianças com a tua palavra, no entendimento delas também, Senhor, e sendo bênção para as crianças também. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Boa noite a todos. De novo registrar aqui a presença do irmão Flávio, a Irene, a Pâmela, nos visitando nessa noite. Sejam muito bem-vindos, sempre é uma alegria recebê-los. Irmãos, hoje dia 1º de fevereiro, já passamos o mês de janeiro, o primeiro mês deste ano de 2026 já foi. Nós estamos ainda com todo o ano de 2026 diante de nós. E como eu tenho falado aqui nos últimos domingos, né, com certeza, grandes desafios nos aguardam. E como é normal na vida do crente, nós precisamos de graça para viver cada dia, precisamos das misericórdias do Senhor e precisamos, isso é de fato o mais importante na nossa caminhada como cristãos, nós precisamos de uma comunhão profunda, íntima, empolgante com o nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa nossa comunhão com Ele, nessa nossa intimidade com Ele, nesse nosso relacionamento profundo com Ele, que nós temos então a graça e a bênção de vivermos cada dia na presença do Senhor, com a bênção do Senhor, sendo aprovados e enfrentando aí os desafios que Deus coloca diante de nós
a cada dia. E pensando então nesse aspecto, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite um texto da palavra de Deus, certamente conhecido de todos nós aqui. Por certo, muitas vezes nós visitamos esse texto, essa passagem das Escrituras. Por certo, muitas vezes nós estamos ali durante o ano. E se não estamos meditando nessas palavras, certamente elas estão na nossa mente, no nosso coração, e muitas vezes são aquele encorajamento que nós precisamos diante das variadas circunstâncias da nossa existência. Então, peço a você que abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler os versículos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, começando a leitura então no versículo 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele está concluindo os seus ensinos sobre a preciosa verdade da nossa segurança em Cristo. John MacArthur, ele já escreveu a respeito dessa passagem o seguinte: isso aqui é um hino de segurança. Isso aqui é uma conclusão triunfante do consolo e da graça de Deus para o cristão. E alguém já escreveu também que essa passagem aqui é o mais elevado degrau da escada de consolo que Paulo começou a subir a partir do versículo 18. Quando nós olhamos aí para as enfermidades, para os padecimentos, para as tragédias, para a desumanidade aí dos homens para com os seus semelhantes, a morte física. Quando nós olhamos para todos esses fatores aí da existência humana, nós nos sentimos perturbados. Não sei se é a sua
sensação, muitas vezes, ao olhar para esses fatos da vida, mas nós nos sentimos perturbados diante da fragilidade da vida. Paulo, os outros discípulos, os crentes de todas as épocas, eles sofreram, e eles sofrem insultos e perseguições que são lançados sobre eles por esse mundo ímpio, um mundo perturbado, um mundo perverso, um mundo doente. Mas a graça de Deus triunfa. Novamente aqui os versículos 31 e 32. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quando ele começa aqui esse texto, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Essas coisas tão maravilhosas se refere a tudo aquilo que Paulo vinha escrevendo até aqui. Mas, em especial, e as grandes verdades que envolvem a nossa salvação plena, e que estão descritas aí nos versículos 28, 29 e 30. Nós já lidamos com esse texto aqui na igreja, versículos 28, 29 e 30. São verdades maravilhosas. São coisas maravilhosas que Paulo está tratando ali naquela passagem. E essas coisas envolvem a realidade da nossa salvação plena. E Paulo diz aqui, se Deus é por nós. Esse ser aqui não é um ser de incerteza, não é um ser de dúvida. Isso aqui é um ser de suposição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quando Paulo diz isso, isso não significa que não existem adversários, que não existem adversidades. Não é isso que Paulo está falando aqui. E os versículos 35 e 36 falam para a gente sobre as mais violentas formas de oposição que nós podemos enfrentar. Mas o fato é que nenhum adversário, nenhuma adversidade tem algum poder quando Deus é por nós. Se Deus é por nós, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todos os nossos adversários, sejam eles pessoais, humanos, satânicos, demoníacos, eles não podem nos destruir, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está ao lado do seu povo. Por mais que os inimigos sejam muitos, e eles são, por mais que os ventos às vezes sejam fortes, e eles são, e às vezes eles sopram contra o nosso barquinho, existe consolo diante do sofrimento, diante das adversidades, diante das restrições próprias da nossa existência. Paulo está dizendo aqui que Deus está ao lado de seu povo. Ele é por nós. Sabe o que isso significa? Ele não nos abandona. Ele não nos desampara. E Ele vai nos ajudar a chegar em segurança à nossa pátria celestial. Se o Deus Todo-Poderoso
aquele Deus que nós cantamos aqui na nossa primeira música de louvor, se o Deus Todo-Poderoso está operando em nosso favor, de novo, se o Deus Todo-Poderoso está operando em nosso favor, nenhum poder menor pode frustrar os seus planos. Nós não podemos escapar das adversidades, das oposições, das angústias, dos sofrimentos. Mas notem o seguinte, e não deixem de refletir sobre isso: Deus controla todas as coisas e a vitória nos está previamente assegurada por Ele mesmo. Mais uma vez o versículo 32. Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Irmãos, não só nesse culto, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, nesse mês, neste ano, na nossa existência, nós precisamos nos lembrar disso. Essas palavras aqui do versículo 32 são palavras maravilhosas. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Que palavras maravilhosas essas! Elas são tão conhecidas, elas são tão amadas por todos os verdadeiros crentes. Essas palavras aqui nunca devem perder o seu esplendor. Nunca devem perder o poder de inspirar a nossa adoração. Quando a humanidade perdida precisou ser salva, quando houve a necessidade de um substituto sem pecado, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele não reteve o tesouro mais precioso do seu coração. Ao contrário, Paulo diz, Ele entregou o seu Filho por todos nós, os que cremos. Ele entregou o seu Filho para uma morte vergonhosa em nosso lugar. Deus Pai está em foco aqui. E essa expressão, não poupou o seu próprio Filho. Essa expressão, o seu próprio Filho, significa que não existe outro que mantenha esta relação com o Deus Pai. Agora, nós sabemos que Deus possui muitos filhos adotivos, entre os quais eu e você cremos no Senhor Jesus. Somos filhos por adoção, mas o Filho unigênito, o próprio Filho de Deus é Jesus Cristo. E Paulo diz aqui que o Pai não poupou o seu próprio Filho. O Pai não poupou o Filho dos sofrimentos para realizar a nossa redenção. E olha, meus queridos, os pais humanos, eles poupam os seus filhos quando não aplicam a eles a disciplina necessária. Os juízes poupam os criminosos quando não aplicam a sentença que é correspondente aos seus crimes e aos seus delitos. Mas Deus Pai, o nosso Pai Celestial, Ele não agiu assim. Ele não poupou o seu próprio Filho. Isso significa que Ele não suspendeu, Ele não aliviou um pouco sequer a completa dose de juízo que foi executado contra o seu Filho unigênito e amado. Ele não poupou. Não houve qualquer alívio da punição. E de acordo com o profeta Isaías,
no capítulo 53 do seu livro, no versículo 10, ele diz para nós que foi da vontade do Senhor fazer o quê? Esmagá-lo e moê-lo. Foi da vontade do Senhor. O juízo divino foi descarregado contra o seu filho. O seu próprio filho foi descarregado com toda a intensidade. É isso que significa a expressão aqui, não poupou. E Paulo diz ainda, ele não poupou, mas fez o quê? O entregou por todos nós. O que significa isso? Paulo explicou isso em outras cartas, deixa marcado aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, o que Deus, o Pai, fez de Cristo? A oferta pelo nosso pecado. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Deus entregou o seu próprio Filho à condenação e ao abandono merecidos pelo pecado. Deus não poupou seu Filho, antes por todos nós, ou em lugar de todos nós. Nós nunca devemos deixar de perceber também que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 23, somos informados que ele, ou seja, Jesus Cristo, ele foi entregue. Quem o entregou? O Pai. Ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Os homens perversos, o diabo, os principados e os poderes, eles só fizeram o que fizeram com Cristo, porque isso estava determinado pelo Pai. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, sobre a voluntariedade, dos sofrimentos de Cristo. Todos esses inimigos aí, eles não poderiam realizar a crucificação se o Pai tivesse restringido o poder deles. Mas Paulo diz que foi o Pai que o entregou. Não foram os homens perversos, não foi o diabo, não foi os seus demônios. Então percebam o seguinte: a cruz foi uma condenação que foi suportada em nosso lugar. A condenação que caiu sobre Cristo suportou a incansável justiça divina. A morte do Filho de Deus na cruz aplacou a justa ira divina.
ali na crucificação, ali no Calvário, todas as hostes das trevas tiveram liberdade de desfechar aí o máximo do seu ódio contra o nosso Salvador. O Filho de Deus, como uma ovelha, ele foi conduzido ao matadouro. Então nós precisamos entender muito bem isso, porque existe uma lógica que flui aqui dessa declaração irresistível que nós encontramos aí no versículo 32, mais uma vez, 32. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Percebam a lógica aqui do apóstolo Paulo. Deus já nos deu a maior de todas as dádivas. Estamos juntos aqui? Estou certo ou estou certo? Deus já nos deu a maior de todas as dádivas. Será que ele reteria alguma dádiva de menor valor? Se ele já pagou o mais alto preço, acaso ele hesitaria em pagar algum preço menor? Essa é a lógica. Se ele não mediu esforços para a nossa salvação, acaso ele nos abandonará? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tudo que é necessário à glorificação do povo de Deus. Todas as coisas que são necessárias para o desenvolvimento completo de nossa salvação. Todas as coisas que são necessárias para mim e para você fazermos a vontade de Deus. Todas as coisas que nos conduzem a uma vida de piedade. Todas as coisas que são necessárias para que Deus seja glorificado. E como diz Judas lá na sua carta, no versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande justiça. Ou seja, tudo o que é necessário para chegarmos ao céu, diante da sua glória, sem mácula, e com grande alegria, todas essas coisas, todas elas, Deus nos dará graciosamente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora, meus queridos, a maior dádiva do Pai, o mais precioso presente que nos foi concedido, não foi a nossa chamada, não foi a nossa justificação, e nem ao menos será a nossa glorificação. E também não é aquela segurança com a qual o apóstolo Paulo encerra este capítulo, quando ele diz aí nos versículos 38 e 39, e eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Todas essas coisas aqui, tudo isso, são favores que Deus nos dispensa, que Ele nos concede, mas o dom indizível, o dom incomparável, a maior dádiva, sabe o que foi? Foi a entrega de seu próprio Filho. A entrega de seu próprio Filho. Essa dádiva é tão grande, ela é tão maravilhosa.
as suas implicações são tão tremendas e as suas consequências são tão amplas, que todas as demais graças de menor proporção, com certeza, nos serão dadas em Cristo, gratuitamente. Jesus Cristo, Ele é a suprema expressão, Ele é a suprema materialização da graça de Deus. Deus entregar o seu próprio Filho, isso aí é a suprema demonstração do seu amor. Eu quero ler mais uma vez esse versículo 32. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Não deixem de observar essa expressão aí, com Ele. Não nos dará com Ele, com Cristo, gratuitamente, todas as outras coisas? Com Cristo. E isso me lembra uma outra frase do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 22 e 23. 1 Coríntios 3, versículos 22 e 23. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Irmãos, preste atenção aqui. Se você tem um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, se você está em Cristo, isso significa que nós somos de Cristo. As suas riquezas são compartilhadas conosco. Jesus Cristo é a garantia infinita do amor do Pai por nós. Quando nós estamos em Cristo, nós não temos falta de coisa alguma. Para encerrar, deixe-me fazer aqui uma pergunta. Nós temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada nunca? Existe sim. Essa rocha é Cristo. Porque Deus não poupou o seu próprio Filho. Porque Deus o entregou por mim, por você que crê. Por causa disso, nada pode me separar dele. No início desse capítulo aqui, capítulo 8, o versículo 1 diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por causa da sua morte na cruz, porque Deus o entregou por mim, por você, não há mais ira de Deus sobre mim. Não existe mais condenação. Os que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de condenação. Os meus pecados, a minha culpa, o meu castigo, todas essas coisas caíram sobre o meu Salvador, o meu Senhor. Jesus Cristo, Ele morreu por mim, eu estou seguro no favor misericordioso de Deus. Vivendo ou morrendo, eu estarei com Deus. Todas as coisas no céu e na terra não são grandes o suficiente para demonstrar o amor de Deus em me salvar. Eu sou de Cristo. E se você é de Cristo,
eu e você devemos cair de joelhos e louvar ao Senhor. Ele pagou a nossa dívida com a sua morte, mas Ele ressuscitou. E essa é a prova mais convincente de que a justiça divina foi satisfeita. Jesus ressuscitou. E agora nós temos um amigo que está à direita de Deus. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E o que ele está fazendo ali à direita do trono de Deus? O que ele está fazendo ali agora? Ele está intercedendo por mim, por você. Será que a sua intercessão é eficaz? Eu posso orar por você. Eu posso suplicar pela sua vida. Eu posso interceder. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, diz Tiago na sua carta. Agora pense na intercessão do seu Senhor. Ele está ali intercedendo por mim e por você diante do trono de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, diga a sua alma aí dentro de você: ó, que ele seja meu, e ó, que eu seja dele, que eu possa agradá-lo e viver para ele. Ninguém pode tirar o amor de Cristo do crente. Ninguém pode arrancá-los da sua mão. Ninguém pode tirar o crente de Cristo. Então Paulo diz no final dessa sessão: quem nos separará? Acusações? Condenações? Tribulações? Angústias? Perseguição? Fome, nudez, perigo, espada, a morte, anjos ou demônios, coisas do presente, coisas do futuro, poderes, altura, profundidade, qualquer coisa na criação, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, a quem Ele não poupou. Antes por todos nós o entregou. A alma que está em Cristo, quando lhe tiram todas as coisas, essa alma se apega mais fortemente em Cristo. E todas essas perdas, todas essas separações, não trazem pesar ao seu coração. E quando chegar a morte, todas as uniões com tudo o que é terreno e até mesmo a união da alma com este corpo será desfeita. E a alma do crente será levada à sua mais íntima união com o seu amado Salvador. Glória a Deus. Que essas palavras estimulem a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança até o dia em que Cristo vier para nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que nos conforta, que nos encoraja, que nos fortalece, que também nos perturba. Obrigado, Senhor, que fomos expostos mais uma vez nessa noite a esta realidade incompreensível para nós, de que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Senhor, nós conhecemos essas palavras. Muitas vezes elas vêm à nossa mente, aos nossos lábios. Sabemos elas de cor. Mas eu peço, Senhor, imprime essas palavras no nosso coração, na nossa alma, para que nós tenhamos sempre diante de nós essa verdade gloriosa de que o Senhor não poupou o seu Filho. O Senhor o entregou para a nossa salvação. Ele veio a esse mundo
Ele nasceu para morrer naquela cruz, carregar os nossos pecados, suportar o castigo que nos traz a paz. Às vezes, Senhor, o nosso coração está tão atribulado com coisas terrenas, com as aflições que os homens podem infligir às nossas mentes, aos nossos corações, e nós não percebemos que nós estamos, na verdade, presos a este amor, a esta compaixão, essa misericórdia. Nós somos parte do teu povo, participamos da tua natureza divina e da tua própria família. Ó Senhor, ajuda-nos neste ano, Senhor, cada dia a olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e assim podermos caminhar com tranquilidade no nosso homem interior, com alegria, com confiança, com júbilo, mesmo que do lado de fora, Senhor, haja muitas lutas e batalhas, mas que nós estejamos nos abandonando no Senhor, dependendo do Senhor e vendo a manifestação do seu glorioso poder nas nossas vidas, na nossa experiência, na vida da tua igreja. Ó Senhor, que nós tenhamos sempre essa clareza que nada pode nos separar do teu amor. E tendo essa clareza, essa certeza, essa promessa, que nós mesmos, Senhor, não procuremos nos afastar do Senhor, mas estejamos sempre na mais profunda e na mais gloriosa comunhão contigo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos neste momento. Amém.